Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não. Nessa manhã de sábado, nós temos agora 27 graus aqui em Natal. Sensação térmica, se você está na rua, de 28 graus, está na sombra, 26, porque os ventos estão bons, 24 km por hora, rajadas de 36 km por hora. Talvez até por esse vento mais forte, a gente esteja com uma umidade relativamente baixa aqui para a média de Natal, 58% agora. Bom, chegando então com esse tema, saiu nessa semana uma reportagem interessantíssima da BBC no G1, chamada Como a Vida Moderna Está Mudando o Esqueleto Humano. E nela mostra essas adaptações que a gente tinha uma ideia sobre ossos e bom, pelo menos eu tinha uma ideia sobre os ossos e mudou bastante quando eu fui ler essa reportagem. Ela começa apontando que em 1939, na Holanda, nasceu uma cabra que não tinha uma de suas patas na frente e a outra pata da frente era deformada. E aí, obviamente, se faltava uma pata e a outra era deformada, a locomoção dessa cabrinha era super difícil. Com 3 meses, ela terminou sendo adotada por um instituto veterinário e passou a viver num campo gramado. E aí, lá é que as coisas aconteceram, né? Por exemplo, ela desenvolveu um estilo próprio para se locomover. Eu acho o máximo a capacidade de adaptação dos seres vivos. Ser humano, então, ainda mais. Então, ela desenvolveu esse estilo, né? Ela apoiava as patas traseiras para erguer o corpo e pular, né? Uma mistura aí de um salto de uma lebre e de um canguru. Isso uma cabra. Estamos falando de uma cabra, não esqueçam, né? A dificuldade do peso e tudo. Bom, infelizmente, num acidente, ela terminou morrendo quando ela tinha por volta de 1 ano de idade. Mas, com a morte da cabrinha, eles foram estudar o esqueleto. Né? Ela estava vivendo num instituto veterinário, eles foram estudar o esqueleto da cabrinha, então esse esqueleto revelou algo surpreendente para a ciência, isso há quase 100 anos. Até então se acreditava que os nossos ossos cresciam de maneira previsível, dentro de uma herança genética. Só que um especialista em anatomia holandês estudou o esqueleto dessa cabrinha e descobriu que os ossos dela haviam começado a se adaptar. Olha só, a gente fala muito de adaptação às vezes de músculo e tudo, mas estamos falando de ossos. Os do quadril e das patas, por exemplo, eram mais grossos do que o esperado e anormalmente angulados, o que permitia a ela uma postura mais ereta. Já os ossos do tornozelo também eles eram mais alongados, não grossos, alongados. E tudo, então, deixava essa estrutura óssea da cabrinha muito parecida com a dos animais que saltam. Realmente uma diferença grande em relação ao que se vê. Apesar de não acharmos, como eu disse, né? Eu, pelo menos, não achava isso. Nossos ossos estão bem vivos. Eles, inclusive, a gente vê muito osso em museu, não sei o que, aquela coisa branquela, meio amarelada, mas eles são rosados, porque eles têm fluxo sanguíneo e estão em constante processo de destruição e reconstrução. Se o DNA determina, então, esse desenvolvimento, essas pesquisas, então, mostram que há, sim, adaptação dos ossos às pressões que cada um enfrenta no dia a dia. O que é uma notícia maravilhosa, né? A gente saber que os nossos ossos vão se adaptando. Bom, isso levou até ao desenvolvimento de uma disciplina chamada osteobiografia. Confesso que eu nunca havia ouvido falar disso. Osteobiografia, que é a biografia dos ossos, que consiste numa análise de um esqueleto, por exemplo, qualquer, para descobrir como seu dono vivia, né? Você vai analisar lá as compensações, as adaptações, etc. E a partir dali você termina descobrindo como a pessoa que tinha aquele esqueleto, como ela vivia, né? O que é que ela gostava de fazer ou fazia com mais frequência, não sei nem se gostava, né? Fazia com mais frequência para que os ossos tivessem então adquirido a forma que na pesquisa pós-mortem, obviamente, eles passaram a revelar. Bom,
Estudos mais recentes já não deixam dúvida de que a vida moderna tem sim um impacto no nosso esqueleto, né? Eu estava até querendo achar exatamente a página da reportagem para dar aqui um exemplo, mas infelizmente eu não estou conseguindo encontrar, né? A tecnologia hoje está me deixando na mão, mas lá na reportagem a gente tem um exemplo dos chamados homens fortes de Guam e das Ilhas Marianas, né, que eram tidos como mitologia, porque eram muito grandes, muito fortes e tudo, mas que começaram a fazer pesquisa a respeito desse povo tão grande e de repente descobriram que outras pessoas também tinham aquele esqueleto tão alto, tão forte. E aí começaram a estudar o que se passava ao redor deles e viram que eles moravam em casas que eram de pedras muito altas, né? Então era feito um esforço muito grande para deslocar aquelas pedras e tudo. Então começou-se a ter uma ideia muito forte a respeito dessa adaptação dos ossos pelo uso, né? Que o dono dos esqueletos, né? O dono do esqueleto faz. No futuro, os cientistas apostam aí que as pessoas vão olhar para 2020 e vão encontrar muitas mudanças nos nossos esqueletos que refletem esse nosso estilo de vida moderno. Para se ter uma ideia, já existe uma protuberância occipital externa, é o nome técnico dela, que é um nódulo ósseo encontrado na parte inferior do crânio, logo acima do pescoço. Se você tiver esse nódulo, muito provavelmente você vai conseguir sentir com os dedos, né? Você tateando aí atrás, você vai achar. Se for careca, né? É até possível que seja visível. Bom, vamos lá. Esse nódulo ele é recente. Ele foi investigado pela primeira vez em 1885 pelo cientista francês Paul Broca. Não sei se é essa a pronúncia mesmo. E esse cientista ele achou esse osso, esse nódulo tão esquisito que na época sequer ele tinha um termo científico para ele. Mas aí o tempo passou, né? David Shaha, que aparece lá na reportagem da BBC, ele é um clínico geral há 20 anos e também é pesquisador da Universidade de Sunshine Coast, lá na Austrália. E ele aponta que tem observado cada vez mais pacientes com esse aumento no crânio na última década. Então ele começou a estudar isso. Com a ajuda de um colega, ele analisou mais de 1000 raios-x de crânios de pessoas entre 18 e 86 anos. E ele descobriu que a protuberância era muito mais comum do que imaginavam os cientistas em geral. E ela era muito mais comum entre os mais jovens. Quer dizer, 1 em cada 4 dessas pessoas entre 18 e 30 anos, já que a idade mais baixa que eles tinham de pesquisa nesse estudo era 18 anos. Então, 1 em cada 4 entre 18 e 30 anos tinha um nódulo ósseo. E os maiores desses nódulos, normalmente medindo aí cerca de 30 milímetros. Ele acredita isso, então, ao nosso uso obsessivo de tecnologia, especialmente smartphones e tablets. Com uma cabeça aí pesando em média 4,5 kg, que isso é quase uma melancia grande, a gente não pensa no peso que a gente carrega, né, sobre os ombros, mas quando a gente inclina a cabeça então para esse uso do celular, uma coisa bastante comum, nós exigimos, a gente também não pensa nisso, um grande esforço do pescoço. E essa pressão extra, exatamente onde os músculos do pescoço se ligam ao crânio, segundo o cientista David Shaha, né, levam a uma compensação, uma nova camada de osso para distribuir melhor o peso. Ele acha então que essas adaptações não vão desaparecer, até porque a gente não vai deixar de usar nem smartphone nem tablet tão cedo, e ele acha inclusive que elas vão ficar maiores. A única boa notícia que vem daí é que, segundo ele, essa adaptação ela não causa complicação, pelo menos até agora não. Existe sim uma síndrome, né, que tem aí que chamam até de pescoço de texto, de mensagem de texto, que as pessoas têm uma dificuldade, precisam de tratamento, com muitas dores e tudo, mas isso aí é como se fosse um problema muscular, não tem a ver com essa estrutura óssea. Eu acho até que
se a gente pesquisar mais, talvez descubra que quem tem essa protuberância não tenha essa síndrome do pescoço de texto, né? Justamente porque é uma adaptação dos ossos para essa complicação ou complicada distribuição de peso quando a gente joga a cabeça para frente. Aí você vai dizer, mas peraí, antes ninguém lia, né? Por que não desenvolveu isso antes? Que as pessoas liam livros antes, também inclina a cabeça para ler livro. É verdade, a gente inclina a cabeça para ler livro, né? Quem não lê numa mesa, por exemplo, tende a inclinar a cabeça para ler, ou quem não lê deitado também. Só para se ter uma ideia da diferença, lá em 1973... né? Um americano, se for pegar hoje é pior ainda, mas um americano lia por cerca de 2 horas por dia. Isso aí, minha gente, é quase o dobro do que se gasta vendo um celular por dia. Quer dizer, a gente costuma gastar quase 4 horas olhando o celular. Tem gente que passa muito disso. Então, obviamente, as 2 horas de antigamente, que hoje já não chega a isso de leitura, eu sou capaz de apostar que as pessoas leem muito menos. A dificuldade de concentração é uma síndrome desse nosso período moderno. O tempo, então, que se gastava antes, não chegou a exigir do organismo essa adaptação no osso, né? No crânio, nos ossos do crânio, no esqueleto. Mas o tempo do celular, sim, né? E a gente sabe que essas coisas existem já desde lá atrás, computador, etc, tudo. Querem outros exemplos de adaptação? Numa pesquisa alemã feita entre 1999 e 2009, ou seja, 10 anos, foi descoberto lá que os cotovelos estão encolhendo nas crianças e jovens alemães, né? Mostrando uma fragilidade do esqueleto. Essa é uma adaptação ruim. E a causa principal apontada pela pesquisa é o sedentarismo, principalmente por falta de caminhadas, né? Diz que nós somos preparados ou evoluímos lá atrás caminhando por cerca de 30 quilômetros por dia. Não está nem perto do que a gente faz hoje. Então nem adianta, por exemplo, dirigir para musculação para passar 2 horas lá. O ideal é caminhar, tá faltando isso, caminhada no nosso dia a dia. E uma outra adaptação, essa sim, positiva, sem sombra de dúvida. As nossas mandíbulas são menores, né? Também estão encolhendo. Antigamente, os nossos dentes incisivos superiores encostavam nos inferiores ou vice-versa. E isso dificultava até a pronúncia de certas letras, como por exemplo, V e F. Mas aí a mandíbula, que é o maxilar inferior, ela começou a encolher e os dentes desencostaram. Então hoje a gente não tem mais essa dificuldade de pronunciar, por exemplo, V e F. Então essa é uma adaptação interessante, né? Marcadamente positiva dos nossos ossos. Bom, então resumindo, nossos esqueletos estão em adaptação, né? Não é aquela coisa estanque. Tudo depende do quanto você se exercita, de como você utiliza. Caminhar é importante, né? Já está aí marcado que os cotovelos estão diminuindo por falta de caminhada. Que coisa, né? E a gente precisa, então, pensar em quais adaptações nós vamos querer para o futuro. Porque, pelo jeito, a gente vai ter aí um ossinho legal no crânio aparecendo na parte de trás. Um rabinho, né? Vamos ter um rabinho quase no crânio para o futuro. Bom, espero que vocês tenham gostado desse tema, né? Infelizmente eu fiquei devendo aqui a história lá dos homens de Guam e das Ilhas Marianas, mas acho que deu para entender mais ou menos do resumo que eu fiz. Espero que vocês tenham gostado, então renovo o convite para sábado que vem, 10 da manhã, sobre assuntos variados. Domingo, 10 da manhã, sobre futebol. Até lá!